Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, o deputado federal Maurício Marcon explicou como a eleição de Maduro na Venezuela deve ser vista pelos brasileiros como um alerta sobre o futuro possível do país. O deputado explicou como a oposição venezuelana coletou as atas que registraram os votos nas sessões eleitorais e publicou, permitindo a contagem que mostrou a ampla vantagem para o candidato Edmundo Gonzalez. Marcon lembrou que vários países pelo mundo já reconheceram a vitória de Gonzalez, mas o Brasil se afastou dos países democráticos. Maurício Marcon disse: o Brasil, neste momento, sob a liderança de Lula e principalmente de Celso Amorim, que segue na Venezuela tentando dar um verniz de legalidade para o que a gente tem visto. O deputado lembrou que a Venezuela já foi o terceiro país mais rico das Américas e hoje a população é tão pobre quanto a do Haiti. Ele disse: mostra que o socialismo é capaz de destruir tudo. Maurício Marcon criticou o posicionamento de Lula, mostrando que nem a velha imprensa está conseguindo protegê-lo. Ele lembrou que, embora a Globo News tenha tentado associar Maduro a Bolsonaro, o próprio ditador agradeceu ao Lula e disse: não bastou mandar o vice-presidente para sentar ao lado do Hamas e do Hezbollah, também está tentando ajudar a dar um verniz de legalidade ao Maduro. E aquela imprensa que minimamente tem vergonha na cara largou mão do Lula. Então o Lula hoje está nu, até porque a Globo News ninguém assiste e a imprensa média não consegue defender. O máximo que faz, por exemplo, é como o Jornal Nacional, que não cita a posição de Lula, tenta fingir que o Lula não falou nada e não defende nada. O deputado afirmou: mais uma narrativa do Lula caiu, que ele era o defensor da democracia. Muitas pessoas acabaram sendo levadas pela narrativa de que o Lula era um democrata e o Bolsonaro era um cara antidemocrata. Agora a gente tem o Bolsonaro e a direita mundial reconhecendo Edmundo como presidente eleito da Venezuela, enquanto Lula virou cadela de ditador. Marcon apontou que a principal questão é saber por que Lula está abrindo mão de boa parte de seu capital político. O deputado lembrou ainda que quando o PT emitiu uma nota em apoio a Maduro, a imprensa alinhada se apressou em tentar proteger Lula, sem sucesso, pois Lula expressou com clareza seu apoio. Ele disse: o PT tinha soltado uma nota e a imprensa, alguns veículos, tentaram falar que Lula estaria descontente com aquela nota para tentar livrar o Lula. E no fim da tarde, o Lula dá uma entrevista para a Globo News, que é a emissora oficial do regime, e diz que concorda com a nota e que estaria esperando as atas. O deputado mencionou a brutal perseguição política que está sendo realizada na Venezuela e disse: o Lula defende essa perseguição, o Lula defende essas mortes e o Lula, inclusive, é coautor dessa tragédia. Então, para aquele seu amigo, parente, que dizia que ia votar no Lula porque ele era um democrata, mais uma narrativa foi para o esgoto. Maurício Marcon explicou que se Maduro não sair do poder, a Venezuela certamente será alvo de novas sanções da comunidade internacional. O deputado apontou que, em algum momento, o ditador ficará encurralado. Ele disse: a Venezuela só vai se livrar do Maduro, muito provavelmente, com ele fugindo para outro país ou ele morrendo. Isso fica como lição. Vamos ter eleições agora e muita gente vai votar em comunista. E vocês nunca esqueçam, para entrar no comunismo é pelo voto, mas não se sai do comunismo no voto. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE,
com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Vamos para o assunto da semana, meu amor, que é a questão da Venezuela, né? No domingo passado, quando nós conversávamos sobre a Venezuela, os resultados estavam começando a sair, existiam algumas informações sobre pesquisas de boca de urna independentes, né? Inclusive uma pesquisa americana que dava quase 70% dos votos para o Edmundo, né, candidata da Maria Corina, que foi impedida de concorrer lá na Venezuela, né, algo muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, né, o maior líder oposicionista é proibido de concorrer. Os resultados, como é que foi feito lá? Aqui no Brasil também tem a questão de sair o comprovante da urna, tá? Todas as urnas eletrônicas do Brasil emitem um comprovante com a quantidade de votos que teve essa urna no fim, quando ela é encerrada. E esse comprovante, normalmente, ele é fixado nas portas, normalmente em colégio, enfim, né? Do colégio, para os fiscais terem o acesso. Isso aí se chama, então, as atas, os boletins de urna. Lá na Venezuela, por uma imposição americana, né, num acordo que tirou algumas sanções sobre a Venezuela, que os Estados Unidos colocavam, foi conversado, foi acordado que o voto deveria ser impresso. Então, o que que acontecia? Essas atas, elas podem ter confiança, porque a pessoa que votou, ela viu o voto dela e ela depositou numa urna. Então, tu consegue cruzar essas informações. E o que que aconteceu? A partir dessas atas, o Maduro começou, as informações que a gente tem, o Maduro começou a tentar fraudar essas atas. Porque a oposição montou um site e neste site eles pegaram diversos fiscais pelo país e logaram, né, mandaram para a nuvem, digamos assim, mandaram para o sistema os dados, né, mandaram as fotos da ata, né, conferido, e aí foi o resultado oficial, é aquele ali, né? Então a oposição tem mais ou menos 80% das atas, então o que pela diferença de votos é irreversível na Venezuela. Então o Maduro cometeu aquele erro bizarro, né, amor, que somando os percentuais dava 132%, uma coisa assim, realmente, para um fraudador, né, deveria estar mais bem preparado. E foi eu não um gosto de escândalo. acreditar. Pra mim, algum assessor fez isso de propósito para mostrar que é falso, sabe? Não é possível. É muita burrice, né? É um erro muito tosco. E o Maduro, uma das primeiras acusações que ele fez sobre que não haveria fraude, ele teve que justificar os absurdos, ele falou que o Elon Musk, aí começa aquelas viagens de esquerdista, né? O Elon Musk, que ele não consegue nem falar o sobrenome do Elon Musk, ele fala Elon Musk, teria, com uma conspiração internacional fascista de extrema direita, hackeado o sistema, o TSE venezuelano e alterado os resultados. Como essa desculpa ela não faz, né? Ela não tem nexo, porque o sistema não tem contato com a internet, ele mudou então a narrativa e começou a dizer que iria apresentar as atas. E aí teve informações na Venezuela que eles estariam... Ele usou até desculpa da energia solar, né? Energia elétrica, né? Isso aí, não foi? Desculpa, teve várias. Aí ele usou, né? Ele tentou fazer, só que é impossível tu fraudar porque tu tem o voto impresso. Então tu consegue bater a votação. Então tu não tem como sustentar uma fraude das atas eleitorais. Então agora, o
que ele fez essa semana? Ele disse que ele usou aquela passagem de Tomé, né? Que Jesus diz para Tomé que felizes daqueles que creem sem ver. Então agora ele foi para a Bíblia, para justificável e justificável. Sério? E nós Não estamos. vi isso. Sim, ele fez isso. Então agora ele está nessa situação. Aí nós já temos a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, já reconheceu a vitória do Edmundo, né? A gente tem a Argentina, o Peru, o Chile, Costa Rica, os Estados Unidos, vários países pelo mundo já reconheceram a vitória do Edmundo, né? Que é o candidato da Maria Corina Machado. E o Brasil, neste momento, né, sob a liderança de Lula e principalmente de Celso Amorim, que segue na Venezuela tentando dar um verniz de legalidade para o que a gente tem visto, segue dizendo que agora até as atas não estão mais falando muito porque já viram que não vai ter ata. Então a população foi às ruas, né? A gente não pode esquecer que nos anos 80, amor, a Venezuela era o terceiro país mais rico da América, perdia só para os Estados Unidos e para o Canadá, né? E hoje é um país tão pobre como o Haiti, né? Que o Haiti, que não tem reserva nenhuma, a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. É o Haiti que é assolado por terremotos, foi assolado aí nos últimos 20 anos por 2 terremotos enormes. Então, mostra que o socialismo ele é capaz, sim, Exato. de destruir. Porque tu pega, por exemplo, tem aquela palestra que tu dava, né? Sobre qual país que era mesmo? Que não tem nenhuma riqueza natural Hong e Kong. os caras são Hong Kong. São incríveis, né? Então foram super pra frente sem ter riquezas naturais. E a Venezuela, que tem um ouro líquido, né, no seu território, tá desse jeito. Então, isso, se não tem demonstração maior do que o que é um socialismo, não sei dizer o que pode ser. E a gente tem uma situação nova agora no Brasil. Por que nova, Marcon? Porque a imprensa largou de mão, né, a narrativa de... Claro que a Globo News tenta ali dizer que o Maduro é de direita, enfim, né? E o Maduro, inclusive, deu nas diversas falas que ele faz, ele disse, agradeceu ao Lula pelo apoio, né? Então, deixando bem claro que o Lula hoje não bastou mandar o vice-presidente lá para sentar do lado do Hamas, do Hezbollah, no Irã, ele também está ajudando, então, a tentar dar um verniz de legalidade no Maduro. E a imprensa, que sempre tirem a Globo News, né? A Globo News é o lixo do lixo do lixo do lixo, né? Aquela imprensa minimamente que tem vergonha na cara, ela largou de mão o Lula, né? A gente teve editoriais aí do Estadão, até o próprio pioneiro aqui do grupo RBS ligado à Globo fez um editorial criticando a posição do presidente Lula. Então o Lula hoje está nu. Ele não tem escudo. É porque a Globo News ninguém assiste e a imprensa média aí também não consegue defender. O máximo que faz, por exemplo, é que nem o Jornal Nacional, que não cita muito a posição do Lula. Então tenta fingir que o Lula não falou nada e não defende de nada. Então isso quebra mais uma narrativa. Eu achei que eles começaram a parar de falar um pouco sobre o assunto, né? Eles deram nos últimos dias para tentar abafar, né? É isso aí. Então, baseado nisso, pessoal, isso comprova que mais uma narrativa do Lula caiu, né? Que ele era o defensor da democracia. Muitas pessoas, né, aquelas que não se pegam tanto em política, acabaram sendo levadas pela narrativa que o Lula era um democrata e o Bolsonaro era um cara antidemocracia. Agora a gente tem o Bolsonaro e a direita mundial reconhecendo o Edmundo como presidente eleito da Venezuela, enquanto o Lula virou cadela de ditador, né? Essa é a palavra aí que a gente tem usado, é uma cadela de ditador. Por quê? Aí vem a grande questão, o X da questão, né? O ápice aqui da discussão, que é por que o Lula está colocando boa parte do seu capital político, porque nem petista está conseguindo defender, né? O dia que ele fez essa colocação dele aí, a gente foi até as redes sociais dele. Inclusive, naquela noite, a noite anterior, o PT tinha soltado uma nota e a imprensa, tipo, né, alguns veículos assim, começaram a dar a entender e falar que o Lula estava descontente com aquela nota. E aí, no fim para tentar livrar o Lula, né, amor? E daí, no fim da tarde, o que aconteceu? O Lula vem, dá uma entrevista chapa branca para a Globo News, né, que é a emissora oficial do regime, e diz que ele concorda com a nota e que também, né, estaria esperando as atas, enfim. Então, o que acontece nesse momento? A Venezuela tem um futuro ainda muito incerto,
Muitos estão dizendo que vai ser como Cuba, mas Cuba tem um pró para conseguir manter o regime, que é uma ilha. Então é uma ilha cadeia, né? As pessoas têm muita dificuldade de fugir de lá. Existem sim barquinhos, enfim, eu já tem foto, inclusive na internet, de cubanos fugindo dentro de uma geladeira velha para os Estados Unidos, a remo, nadando, enfim, né? E aí na Venezuela não se tem essa facilidade. Então os países que cercam a Venezuela, com exceção da Colômbia e do Brasil, vão reconhecer que ali é uma ditadura. Isso vai impedir diversos acordos comerciais, isso vai certamente ter novas sanções na Venezuela caso Maduro não saia do poder. Qual seria a alternativa para Maduro? Basicamente são duas, né? Uma é, né, se a polícia virar suas costas, e sabendo disso, tá, há imagens do grupo Wagner, que é um grupo de mercenários ligado à Rússia, que trouxe mercenários para a Venezuela, e também os Boinas Pretas, se não me falha a memória, que é um grupo cubano também de lealdade ao regime comunista, que também está ajudando a matar e a perseguir os venezuelanos que lutam por liberdade. Volto a lembrar, o Lula defende essa perseguição, o Lula defende essas mortes, e o Lula, inclusive, é coautor dessa tragédia. Então, para aquele seu amigo parente que dizia que ia votar no Lula porque ele era um democrata, eu acho que mais uma narrativa foi pro esgoto, né? Não tem como sustentar mais isso, e a gente vai ver as consequências nos próximos dias, né? Inclusive na eleição municipal agora. E a segunda alternativa que se ventilou seria o Maduro fugir, pegar um avião e ir para Turquia ou propriamente para Cuba, e aí ele corre o risco também de ter o seu avião derrubado, né? Porque ele vivo é um problema. Então a Venezuela só vai se livrar do Maduro muito provavelmente com ou ele fugindo para outro país ou ele morrendo. Não tem outra forma de se livrar, né? Isso fica como lição. Nós vamos ter as eleições agora e muita gente vai votar em comunista, né? E aí vocês nunca se esqueçam que para se entrar no comunismo se entra no voto, mas não se sai do comunismo no voto. Então a gente tem que ficar muito alerta e prestar atenção em partidos como o que eu mencionei aqui no começo da nossa live, o PSB, por exemplo, que não quer apoiar a direita, porque eles realmente não comungam dos nossos valores de liberdade, Deus, pátria, enfim, né, que a gente comunga. Então a gente tem que ficar muito esperto quanto a isso.